Olá, me chamo Débora e hoje apresentaremos a aula de Revolução Industrial. Ao final desta aula, será importante entender os seguintes pontos: por que a Inglaterra foi a pioneira nessa Revolução Industrial, a função da agricultura, da indústria têxtil e da metalurgia, como as novas tecnologias aceleraram o processo produtivo e as condições sociais geradas pela Revolução Industrial, e também a nova relação de trabalho gerada por essa revolução. A Revolução Industrial, por definição, seria a passagem de um sistema produtivo agrário e artesanal para outro sistema marcadamente industrial, ou seja, dominado pela fábrica, pela máquina e pela mecanização do processo produtivo. Essa transição significa que o trabalho deixou de ser somente manual e passou a ser também mecanizado. Aqui nesse slide a gente tem o exemplo de uma fiandeira mecânica para transformar o algodão ou a lã em fio, o que era feito manualmente anteriormente. O processo revolucionário para o mundo do trabalho, ele se iniciou na Inglaterra no século XVIII. A Inglaterra ela passou por um eficiente processo de acumulação primitiva do capital. Lembrando que a acumulação primitiva do capital foi um processo de acumulação de riquezas pela burguesia, que se iniciou lá na fase do capitalismo mercantil e vai até a fase industrial, nos séculos anteriores, no século XVI e XVII. Então, na Inglaterra, se cria as condições necessárias para que o capitalismo industrial pudesse conceber essa nova forma de trabalho, fabril e assalariado, produzindo mais produtos manufaturados em massa, em grande escala. Para entender como isso aconteceu de maneira pioneira na Inglaterra, vamos tentar analisar um pouquinho as condições políticas desse processo. O processo de industrialização inglês ele foi viabilizado basicamente pela parceria de diferentes grupos da sociedade naquele momento. O primeiro deles, a nobreza rural, com a criação de ovelhas e a mineração de ferro e carvão, que eram fornecedoras de matérias-primas. Os empresários do comércio e da indústria, que eram membros da burguesia e já estavam representados no parlamento inglês. E o parlamento ele era responsável pelas questões tributárias. E nesse caso, vale ressaltar que a burguesia conseguiu acumular capital, tendo em vista que a cobrança de impostos ela foi mais amenizada. E a monarquia parlamentar, que também foi de fundamental importância para a viabilização da industrialização na Inglaterra, porque ela protegeu a indústria inglesa da concorrência estrangeira com taxas aduaneiras e também fortaleceu as ligações com as colônias americanas, fornecedoras de matérias-primas. Então, o crescimento da indústria foi viabilizado pelo desenvolvimento de tecnologias que serviram para acelerar o processo produtivo. Isso foi feito em conjunto, reunindo vários grupos da sociedade, como a gente viu anteriormente. Bem, então, para acelerar esse processo, houve o desenvolvimento de máquinas modernas, o vapor como fonte de energia e a utilização de novas matérias-primas.